Opa, salve, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Pod Action. Obrigado por estarem conosco. Eu sou o Diego Ávila e aqui comigo para apresentar esse programa, o nosso podcast tão especial, o Vini Vargas, meu treinador. Tudo bem, Vinão? Dale. Buenas, Diegão. Maravilha. Estamos aí, mais um episódio, hoje falando de algo de extrema importância no esporte. Um bate-papo que certo que vai dar bom, como dizem, né? Você que está aí nos acompanhando no Spotify, avalia lá, dá aquela moralzinha, 5 estrelas, se possível. E assim a gente vai mais longe. A gente também está no YouTube, Action Run by Vini. Lá tem lives toda quarta-feira, a gente fala também sobre treinos, depoimentos, então tem muita coisa bacana. E lá no Instagram, tu vai acompanhar todos os conteúdos, sempre a gente bota as novidades lá, @ActionRunByVini. Show! Em 2011, um estudo com 118 pessoas de diferentes origens sociais e étnicas definiu comunidade como um grupo de pessoas com características diversas unidas por vínculos sociais que compartilham perspectivas comuns e se engajam em ações conjuntas em localidades ou ambientes geográficos. E no esporte não é muito diferente. Tô certo, Vini? Certíssimo, não tem dúvidas de que a comunidade no esporte, seja lá qual for o esporte, acontece sempre com muita força. Lógico que muita gente já associa isso aos esportes coletivos, né? Quando a gente tem a junção ali da galera para cumprir um objetivo, para fazer ali buscar a vitória, né? Mas também no esporte individual, eu sempre comento que mesmo sendo individual, o esporte acaba criando uma comunidade. Eu digo, por exemplo, na alta performance, mesmo que o cara vai competir sozinho, ele tem ali o treinador, ele tem normalmente a nutricionista, fisioterapeuta, então tem toda uma equipe por trás. Dificilmente o cara está sozinho competindo, né? Mesmo que na hora H ali ele que tenha que resolver, certamente ele conta com um apoio. E nosso mundo aqui, que é a corrida, né, Diegão? A gente fala que é bem individual, cada um sai para fazer o seu treino, mas a gente compartilha muito as nossas vitórias, as nossas dificuldades, e a gente com isso cresce muito também como comunidade. Exatamente. Já fazendo uma alusão aí ao Dia do Amigo, que foi no último dia 20 de julho aqui no Brasil, hoje nós vamos falar na prática sobre comunidade dentro do esporte. Time, equipe. Nós trazemos um pouco... aliás, o programa hoje, para falar sobre isso, meus queridos, vai ser muito Girl Power. Porque nós estamos com meninas super especiais. Bem-vindas, Daniele Nicolini e Luana Gaia. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas, então. Obrigada pelo convite, viu? Muito bom, obrigado por vocês aceitarem conversar conosco. A gente quer entender um pouco. Explica para nós, primeira coisa, que esporte vocês praticam e como começou essa caminhada dentro desse esporte. Daniela, Luana, quem quiser começar à vontade. Não, eu vou falar um pouquinho do esporte, acho que a Lu depois fala como é que a gente começou, assim. Ela fala disso muito bem. Bom, a gente pratica, a gente joga, eu e ela especificamente, a gente joga há 10 anos esse esporte que é o handebol de praia, ou antes até um pouco, mas que a gente tem a nossa equipe ali há 10 anos, que é o handebol de praia. Não é uma modalidade muito conhecida, me pego conversando com várias pessoas que não conhecem, tá? Mas é uma prática do handebol jogado na areia, mas que também tem várias outras regras, é um jogo muito mais dinâmico, é um jogo que foi construído para o espetáculo, tá? Então tem gols especiais que valem mais pontos, tem jogadoras com posições específicas que também valem mais ponto. Então, fora todo aquele clima que a prática do esporte na areia, na praia traz. Então, a gente joga, a gente é completamente apaixonada, a gente faz tudo e mais um pouco que a gente pode pelo nosso time e por levar, assim, essa modalidade para mais e mais pessoas.
possíveis. Boa. Pegando esse gancho, então, de levar a modalidade, né? A gente começou há 10 anos atrás, onde a modalidade era ainda menos divulgada, né? Eu brinco que a gente começou onde tudo era mato, e a gente literalmente começou a capinar, jogar areia em cima, vamos montar quadra, vamos participar disso, né? Fazer com que o handball de praia seja reconhecido aqui no Rio Grande do Sul também, e que a gente pudesse levar a modalidade cada vez mais forte adiante, né? A gente começou com um grupo de amigas, né? Normalmente o handball ele é conhecido na quadra, né? Nas escolas e clubes, e a gente acabou juntando esse grupo de amigas e experimentando na areia, né? Pé na areia, vamos lá, vamos experimentar essa nova modalidade. E a gente se apaixonou. E com essa paixão vieram algumas dificuldades, né? De onde a gente vai conseguir jogar, como é que a gente vai fazer, onde é que tem campeonato. E jogar aqui no sul do país, a gente sabe, né? O clima é uma loucura. Um dia tá chovendo, o outro tá frio. Então a gente não conseguia fortalecer muito a modalidade, né? Devido aos fatores climáticos. E a gente começou a buscar uma forma da gente se unir cada vez mais para levar adiante a modalidade que nos encantou. Então a gente começou com um grupo de amigas e foi fortalecendo cada vez mais, construindo quadra por aí, parceria, até chegar o momento de jogar um campeonato brasileiro, né? Então representar o Rio Grande do Sul lá fora. Então foi mais ou menos assim que a gente começou e a paixão só vem crescendo, assim. Então, E Cara, quantos que vocês legal, eram? que legal. Quantos vocês eram no início? Acho que a gente era 7, né? 7 no início. É um jogo que ele não é de muitas pessoas. Em quadra devem entrar no máximo 10. Em quadra, na hora do jogo, jogam 4 sempre, né? Então, não são muitas pessoas, mas é importante ter no mínimo essas 10, né? Para que realmente o jogo possa acontecer da melhor maneira possível. Mas lá no início a gente era 7, que nem a Lu falou, viemos do handball de quadra, fomos experimentar a areia, e aí a gente tinha que correr muito, né? Porque era Tem pouca noção gente. disso, Vini? Imagina 10 anos atrás, handball de praia. Eu conheci o handball de praia em Tramandaí, né? Eu veraneava ali tem a tenda da Petrobras ali, se eu não me engano, e aí tinha uns campeonatos ali, não sei se vocês já participaram ou participam ali. Bom, isso a gente está falando alguns aninhos já atrás também. E ali que eu conheci, e é extremamente dinâmico, né? Então vai mudando toda hora. Então, certamente, por exemplo, ter só aquele número de pessoas que jogam, que tá ali efetivamente não ter reserva, deve ser uma morte, porque tu tá o tempo inteiro correndo para lá e para cá, tu tem que ter essas 10 aí pelo menos, senão não tem pique para aguentar todo o jogo, né? Me diz uma coisa, vocês já se conheciam antes, então, quando começaram a participar no handball de praia? Teve gente que veio depois, assim, que vocês acabaram conhecendo através do esporte especificamente, e como é que é esse envolvimento de vocês, assim, também fora de quadra, no dia a dia? Todas vocês são de Porto Alegre? Como é que funciona esse relacionamento de vocês aí? A gente começou, assim, eu digo que do time raiz mesmo, assim, algumas pessoas ficaram, né, dessas 7 que iniciaram, mas a gente conseguiu agregar bastante, né, para que a gente continue com esse objetivo maior de fazer com que a modalidade se fortaleça. Então, hoje a gente tem eu e a Dani, que iniciamos tudo, mas a gente já agregou bastante pessoas. Atualmente a gente tem pessoas que não são de Porto Alegre treinando com a gente, né? Tem pessoas de Caxias, a gente agregou de outros times também, porque como a gente vai fomentando, né, o handball de praia aqui nas competições e tudo mais, vai ganhando visibilidade, as pessoas vão se interessando e vão chegando, né? Então a nossa comunidade vai se engrandecendo, né, nesse momento. Assim, se a gente for botar em números, a gente saiu lá de 7, ficaram 2 desde aquela época, né? Por diversas coisas que acontecem na vida, mudanças de local, né? Mas também de objetivos. Hoje em dia no time a gente está com 16, né? Pessoas bem mais novas que eu e a Lu, né? Então a gente tem colegas de time que estão com 17, 18 anos e a gente está já nos 30, perto dos 30.
Mas quando a gente começou, a gente era novinha, assim, né? E esse é muito bacana, assim, a gente conversa sobre isso, que essas pessoas que entraram agora são fundamentais, porque se não eu e a Lu, a gente não ia conseguir mais jogar handball de praia se fosse só nós duas, né? Então, e aí, bom, como essas pessoas elas foram entrando e elas também foram entrando, além do time, foram entrando nas nossas vidas, assim, né? Então a gente teve um tempo, agora a gente reduziu um pouco, mas teve um tempo que a gente treinava 4 vezes por semana juntas, né? Então era academia, era na areia, era na academia, era na areia, tinha assim, ó, eu queria férias delas também, tipo coisa de colégio, assim, Era um porque Big Brother do handball. porque todo mundo sabia de tudo e, né, e aconteceu isso e hoje eu tô assim e a outra percebe e eu não tô tão bem, mas agora eu tô muito bem, então a gente acaba levando essas relações para outros lugares também, né? Cara, que demais. E aí, tu estava comentando dessas diferenças que vai também percebendo na medida em que tu vai convivendo, já vai conhecendo mais também o perfil de cada uma. Daqui a pouco uma é mais pavio curto, a outra daqui a pouco tem mais paciência, o que é ótimo, porque daí uma vai equilibrando com a outra, né? Aquela coisa, a gente precisa ter aquele que é mais guerreiro, precisa ter aquele também que administra mais. Como é que vocês fazem assim, para lidar com essas diferenças das personalidades e como isso ajuda também o relato de vocês de como ajuda no dia a dia, daqui a pouco no trabalho ou nos outros afazeres, como é que esse convívio com o time ajuda também na formação, né, nos valores também de outras situações. Vocês viram como a Luana me olhou, né? Ela tem que dizer como é que ela lida aí com os mais estourados aí. A gente já começa vindo, né, do esporte sendo, vamos dizer assim, um hobby, né? 50% da nossa vida, sei lá. Porque a gente vem de profissões muito diferentes, né? É um grupo bem diverso. Tem pessoas que trabalham como professoras em escolas de educação física, tem gente que trabalha na cozinha como chefe de cozinha, tem gente que é fisioterapeuta. Então a gente tem que agregar todas essas características, né, para um time funcional. Assim como tu disse, tem a pessoa que é mais liderança, tem a pessoa que é mais estouradinha, tem a pessoa que chora, tem a pessoa que só funciona no grito. Então, eu acho que com o tempo, assim, a gente vai se conhecendo e fortalecendo umas outras, sabe? A gente tem um objetivo em comum e eu acho que é seguindo esse objetivo que a gente consegue fazer funcionar. E assim como a gente consegue levar essa questão do esporte, do coletivo, de olhar para o outro, né? Que a gente constrói muito dentro de quadra, a gente também traz lá de fora, né, a questão de uma chefe de cozinha, como é que ela pode se comportar dentro de um jogo, né? Daqui a pouco é uma pessoa que mais lidera, uma pessoa que mais incentiva, mais apoia, daqui a pouco outra pessoa é mais empática, e assim a gente vai indo, vai se encaixando, né? Aí que entra a questão mais da amizade e também de conhecer a pessoa, né? Querer conhecer a pessoa que está do teu lado, saber como incentivar essa pessoa, ela está no seu melhor, não está, como é que eu posso apoiar. Então, o esporte coletivo ele é bem desafiador, porque ele envolve pessoas, né? Qualquer coisa que envolve pessoas se torna desafiador, mas a gente sempre mantém um objetivo, né? E alguns combinados. Eu acho que é isso que faz a gente tá ainda crescendo e alcançando vários objetivos que a gente traçou, né? É o processo. Então, eu acho que acreditando nesse processo, a gente consegue se virar bem na quadra, se conhecer, e mesmo com a gritaria toda, a gente vira amiga. Eu sou professora de educação física e, assim, antes até de eu me tornar professora, assim, eu tinha aquela coisa na cabeça, né? Como o esporte foi importante para me formar como pessoa, né? Além de ter me levado para a minha profissão, mas como ela é importante na formação de caráter, do compromisso, de saber lidar com todos esses tipos de pessoas que a gente tem, né? A gente conversa muito sobre isso, acho que nós duas, assim, a gente também tenta trazer para a galera que está entrando agora um pouco, assim, desses valores, né, e como isso, se eu não me engano, a Lu já falou no trabalho dela também, né, em como toda essa parte, essa outra parte da vida dela é importante para a vida profissional também,
né? E para todo mundo, eu acho que consegue perceber, assim, de uma forma como isso agrega, é muito bacana. Inevitavelmente cria-se um vínculo pessoal, né? Pela prática, pela convivência e tudo mais. Queria entender um pouco como é que esse vínculo ele auxiliou na construção do time para vocês chegarem, porque depois eu queria explorar um pouquinho mais do início até o que é hoje, que é algo muito maior, pelo que percebi, e como, além desse vínculo ajudar na construção, como é que ele faz o processo da motivação de vocês para se manter, para treinar, para praticar, porque a gente sabe que nem todos os dias a gente está disponível, estar com vontade de treinar, mas a gente tem que treinar, né? E faz parte quando a gente tem um objetivo e principalmente quando faz parte de um processo coletivo assim. Como é que esse vínculo ajuda tanto na construção do time e chegar ao que está, como na motivação de vocês dos treinos? Boa. Não, então, bom, fala aí, Lu, fala aí. Não, eu ia comentar só assim que, para mim, vínculo, né? Esse vínculo de amizade. A amizade é a capacidade de tu olhar para o outro, né? É a capacidade de tu querer o bem do outro, enfim, né? E isso é uma coisa que a gente pratica todos os dias, né? Num esporte que é coletivo, não adianta uma pessoa estar muito bem, estar treinando pra caramba, a outra tá desmotivada. Num jogo, alguém tá performando muito bem e a outra pessoa não tá, porque no fim das contas o objetivo é ganhar o jogo, o objetivo é a gente crescer, a gente dar o melhor em quadra. Então, eu acho que esse vínculo, ele nos ajuda muito a olhar pro lado, dar aquele puxão de pegar pela mão, né, dar aquele empurrão. Então, eu acho que esse vínculo ajuda muito na motivação, ajuda também a gente conseguir se manter firme nos objetivos, sabe? Agora que a gente tá numa onda de novo, né, acho que faz tanto tempo, assim, que a gente está juntas, que alguns ciclos acontecem, né, uns mais fáceis de lidar, outros mais difíceis de lidar, né. E agora a gente está bem numa fase, assim, de uma pegar na mão da outra e vamos lá, né? Então a gente tem usado muito o WhatsApp, a gente tem um grupo no WhatsApp e no Instagram, então a gente vê um vídeo legal lá no Instagram, joga lá no grupo do Instagram e aí curte, né? Olha só esse treino, olha só esse desafio aqui de mobilidade. É sempre alguma coisa voltada à motivação, a uma coisa de treino, assim, muito difícil. Não, vamos tentar. Fui na academia, posta a foto lá no grupo. Até agora, eu fui na academia e não postei foto. Não, mas tem que postar foto. Eu, esqueci da foto. Senão não vale. O treino fica inválido. Então, a gente, né, hoje em dia tem usado todos esses recursos que estão à nossa disposição para, que nem a Lu falou, puxar, empurrar o que precisar. Se uma precisa de um puxão, vem. Se a outra precisa de um empurrão, vai. E quando a gente começou, a gente era amigas, né? A gente era amigas e aí a gente foi se tornando atleta, né? Então, algumas relações, elas tiveram mudanças também por conta disso, né? Por causa de uma mudança de objetivo, né? Não, a gente tá aqui batendo uma bola, a gente só jogava no verão e tal. Não, agora a gente quer jogar campeonato brasileiro, a gente vai treinar todas as estações do ano, precisa ter compromisso, tem que ir na academia, tem que vir da areia, né? Então, a gente não vai mais conseguir ser só nós aqui, que somos melhores amigas, né? Então, vamos chamar mais gente, pessoas, sim, que vão se identificar com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito que pensamos pro time também, mas vamos agregar mais pessoas, vamos aumentar esse círculo de amizade, por que não, né? Para que os próximos objetivos pudessem ser alcançados. E eu acho que a gente está no caminho certo. Tem uma pergunta, mas só fazer uma outra pergunta antes. Como é que foi esse processo de motivação e de continuidade do time durante esses 2 anos de pandemia? Foi bem difícil mesmo, assim, a gente... eu vou te falar o que a gente fez, tá? Primeiro a gente parou, né? A gente respeitou esse momento para entender também. A gente parou os treinos, né? Os esportes coletivos, eles demoraram muito para voltar também. E
E quando algumas concessões houve concessões, a gente voltou de uma maneira quase, transformou esse esporte coletivo no individual. Então a gente se encontrava, mas fazia treinos individuais, né, uma do lado da outra, assim, com distanciamento e tal, e foi voltando. Mas quando estava tenso, assim, durante a pandemia, aqueles 2 anos, né, o que a gente fez? A gente combinou treinos online em conjunto de treino de força, em casa mesmo, né? Então, cada uma ligava lá a sua câmera e o treinador passava um treino e a gente treinava juntas com as câmeras. A gente tentou manter aqueles horários que a gente tinha do presencial. Então, um desses dias era domingo de manhã. Domingo, o quê? 10 da manhã, Lu? Era isso, né? 10 da manhã. Então, todo mundo entrava lá, ligava a sua câmera e vamos treinar. E a gente fez isso por 1 ano e meio, eu acho, né? E, claro, várias pessoas tiveram suas questões pessoais, assim, mas de uma maneira ou outra a gente conseguiu manter o time. O time não acabou por causa desses 2 anos. Foi difícil retomar também. Ainda está sendo difícil, né? Várias outras questões estão aparecendo agora para cada pessoa. A gente mudou muito, né? Nesses 2 anos, mas a gente usou essa estratégia aí. Porque vocês estavam comentando ali da questão da competitividade, né? Vocês estão ali para performance, para resultado, estão buscando campeonatos, enfim. Quando a gente fala em comunidade, é justamente ter o mesmo objetivo, ter uma unidade dentro de algo que vocês buscam. Então, logicamente, dentro dessa busca que é de performance, de resultado, não dá para ter gente que está ali para passeio, ou daqui a pouco está ali para outros objetivos, e que ok, não é nada melhor nem pior, mas o objetivo específico do time de vocês é resultado, né? Isso eu estava pensando ali enquanto vocês falavam, porque todas vocês buscam a performance. Então tem campeonato brasileiro, já participaram dos campeonatos brasileiros. Como é que vocês percebem, de certa forma, essa cobrança que acaba sendo maior na performance, de todas terem que se esforçar, porque se uma não se esforça já prejudica, daqui a pouco vem da noite virada já. E aí tem isso, assim, né? Como é que faz para lidar com essa cobrança também de que... E ao mesmo tempo, eu imagino, não sei se vocês não são atletas profissionais e vivem disso, né? Porque é um esporte que no Brasil a gente sabe que é futebol e o resto a gente tem que fazer outras coisas juntos. Então, como é que vocês lidam com essa parte da cobrança de performance, de fazer o melhor, mas ao mesmo tempo ter que encaixar isso dentro da rotina, né? Pô, acho que é a parte mais desafiadora, né, de fazer um esporte coletivo, é manter as pessoas no mesmo objetivo, manter as pessoas focadas e compromissadas, né? Eu acho que aí entra um pouco também a questão da amizade, daquele vínculo, né? Da gente conseguir olhar para o outro também, dessa responsabilidade do outro. E a gente tem um processo que é muito massa, que a gente já provou que dá certo, sabe? Que ajuda a melhorar, que faz com que a gente se una, que a gente chegue numa performance bacana. E isso só funciona se todas estiverem no mesmo passo, né? No mesmo ritmo, querendo a mesma coisa. Então a gente tem várias estratégias assim para traçar objetivos pequenos, pessoais, de grupo. A gente conversa bastante sobre isso. A gente propõe muito dentro desse processo de, o combinado é esse. Você se propõe a fazer isso, sabe? Uma puxa a outra. Eu acho que nesse jeito a gente está conseguindo manter esse time unido, né? A questão tanto do processo quanto da gente manter o vínculo, a amizade, eu acho que tudo isso conta bastante para a gente se sentir forte e competitiva como grupo para chegar no Campeonato Brasileiro e performar bem, sabe? Mas não deixa de ser desafiador a gente ter que abrir mão de várias coisas da vida, né? Como tu comentou, hoje não somos profissionais, não recebemos para isso, mas somos atletas. E o compromisso de ser atleta é um compromisso todo dia, né? De se alimentar bem, de dormir tranquila, de chegar no treino com antecedência. Então a gente tem vários combinados dentro desse processo que a gente já provou mais de uma vez aí que realmente dá resultado e é muito gostoso.
Então, o resultado é maravilhoso, assim, a sintonia, a gente está jogando bem, dando o melhor. Então, é isso que nos motiva, né? A estar lá toda terça-feira às 10 da noite, domingo às 9 da manhã. Então, abrindo mão de algumas coisas, mas para colher coisas maravilhosas, assim, dentro do esporte. E Vini e Diego, a gente hoje tem 2 portas de entrada, assim, nas buds, né, que mais ou menos vão direcionar exatamente o que o Vini perguntou, assim, né, tá, mas e aí, se a pessoa quer isso, mas não é bem isso, que, né? A gente tem hoje uma escola adulta, né, então a gente tem umas meninas mais novas, mas o foco são mulheres adultas, que tiveram alguma experiência com handball, principalmente de quadra, que é da onde normalmente as pessoas vêm, ou não. Elas querem conhecer realmente uma modalidade nova. Então, tem essa escola que acontece perto ali dos nossos treinos, ali em questão de horário, e é para a pessoa começar a se identificar, gostar ou não. Se essa pessoa entra ali e ela tem a ambição de chegar na equipe de competição, e aí tá, agora são esses combinados que mudam, né, bastante. Não, então, né, chegou num nível ali que nós, os professores, achamos que está ok, ela é convidada a subir, né? Ou não, a pessoa já tem uma outra experiência, né? Ela já jogou handball de praia, mas hoje em dia ela joga em outro time e ela quer fazer parte das buds. Ou a gente, né? Eu não, mas a comissão técnica lá foi lá e convidou, ó, vem jogar com a gente, esses são os combinados. E pode ser também. Então, tem essas 2 entradas, a nossa escola adulta e a equipe de competição. Tá, e aí já me vem uma outra pergunta. Que momento que vocês saíram das 7 meninas para se transformar o que é hoje? E aí eu gostaria que vocês explicassem o que é a estrutura hoje do time de vocês, qual o nome do time também, né? E como é que é composta essa equipe, esse time, assim? Assim, ó, desde 2012 lá até acho que 2016 ali, né, Lu? 2016. Então, 4 anos ali, a gente se manteve jogando o Campeonato Gaúcho, os municipais em várias cidades. O Rio Grande do Sul aqui conta com 2 grandes campeonatos, que é o Campeonato Gaúcho pela Federação Gaúcha e o Campeonato Gaúcho pelo SESC, não sei se vocês conhecem, que sempre tem uma final estadual gigante em Torres com vários esportes de areia. E sempre teve o handball de praia. Então, o nosso foco era esse, né? Se classificar para a final do SESC. Então, a gente jogava os municipais em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul, conseguia a classificação e ia. E o Campeonato Gaúcho pela Federação Gaúcha de Handball, que daí era só de handball, de praia, né? Etapas por algumas cidades, algumas praias. Tinha que estar federada. Federada, somos uma equipe federada. E aí, isso, excelente, esse campeonato só joga equipe federada, né? E aí a gente tinha até 2016, esse era o nosso objetivo. E aí a gente contava ali com essa 7, com 8, com 9, né? Algumas pessoas entraram, mas ainda era um círculo bem fechadinho, assim. Aí quando a gente faz tanta coisa, a gente começou a ter bons resultados, a gente começou a ganhar os campeonatos. Hoje nós somos bicampeãs, tanto lá no SESC quanto na Federação Gaúcha, né? Legal. Então, pode botar 4 títulos aí estaduais pra gente. E aí, quem sabe, a gente não é assim... como é que eu vou dizer assim, né? De repente a gente consegue chegar a um lugar maior, que seria disputar o Campeonato Brasileiro. E daí foi a mudança de chave, não. Com 7, 8, não dá para jogar Campeonato Brasileiro. Treinando só no verão, não dá para jogar Campeonato Brasileiro, né? Então a gente vai ter que pegar mais pessoas, a gente vai ter que arrumar uma quadra fechada, porque no inverno é impossível, e vamos ter que se virar. E daí foi essa mudança de chave. Aí a gente chamou um treinador, começou a treinar na semana, todos os meses do ano. Quem que é o treinador de vocês? O treinador hoje é o Guilherme Caporal. Ele é professor de educação física, ele está fazendo doutorado na área, né? Ele é auxiliar técnico da seleção brasileira de handball de praia também, da feminina.
Então a gente está em boas mãos, assim, né? Fora toda a nossa organização. E aí foi em 2017 ali que a gente começa a jogar o Campeonato Brasileiro. E 2019, aí a gente, né, entrou, foi muito mal. O nível era muito distante ainda do que a gente conhecia. Mas aí a gente pegou isso como experiência, foi em 2018 e 2019 a gente criou o clube, né? Que foi fazer um CNPJ, a Associação Buds Hand Beach foi criada. Né? Que legal. Daí o nosso nome fantasia, então continua Buds Hand Beach, né? Mas o nome da nossa empresa é Associação Buds Hand Beach. E aí acho que a Lu pode falar um pouquinho agora, a partir de 2019 as coisas mudaram bastante, né? Várias outras coisas que a gente começou a fazer. Mas aí a Lu fala um pouquinho aí agora. Boa. A gente começou a eu vou botar entre aspas, profissionalizar, né? Porque a gente faz ações profissionais, mas não envolve muita retorno financeiro, né? A gente começou com alguns passinhos tanto no processo, né, de treinamento, a gente começou a treinar mais, dedicar mais. Uma pegou a mão da outra, a gente procurou Nutri, a gente foi num processo onde a gente fechou que a gente queria participar do Campeonato Brasileiro de forma competitiva. E foi isso, sabe? 2019 foi um ano muito massa. Foi incrível o quanto a gente conseguiu evoluir, sim, dentro das etapas do Campeonato Brasileiro. E a gente começou a colher alguns frutos desse processo, dessa dedicação que a gente começou a ter como time, né? Aí veio a pandemia, aquela famosa 2 anos ali de caos e desespero, mas a gente conseguiu manter todo mundo juntinho, né? A gente teve inclusive até alguns encontros para a gente analisar jogos, para também manter ativo, né? A cabeça pensando no handball de praia, na modalidade, para a gente não deixar isso morrer. E hoje a gente está com algumas pessoas novas na equipe, renovando a equipe, o que é muito massa também do processo de que novas pessoas chegam para agregar. E a gente hoje está bem focado também na parte do Campeonato Brasileiro. Alguns passinhos aí dentro dessa criação da associação, de algumas coisas, foram necessários também, né? Hoje a gente tem a escola adulta, mas a gente também tem venda de produtos para arrecadar financeiramente, né? Para a gente poder participar dos campeonatos. A gente tem uma plataforma muito massa de sócio-torcedor, então a gente agrega com sócios-torcedores. Que legal! Uhum. E também a gente está participando da Lei do Incentivo ao Esporte, né? Que é uma coisa um pouco maior, onde a gente pode alcançar coisas maiores, mas esses são passinhos que a gente está dando, que a gente está trazendo para dentro do nosso processo e dos nossos objetivos, né? Sensacional. Vini, última pergunta, porque a gente está se encaminhando para o fim aqui. Não, pois até eu ia perguntar, assim, para quem quer daqui a pouco experimentar o esporte, quer ver como é que faz para treinar, olha, eu queria ver como eu jogo handball, mas eu estava a fim de fazer uma experiência, onde é que vai treinar, como é que poderia fazer para entrar em contato com vocês, e daqui a pouquinho quer competir também, porque já viram aqui, já ouviram bem que o bicho pega, não é? Tem que treinar forte, então como é que faz para participar? O pessoal pode... A gente tem um canal bem aberto ali no Instagram, tá? É @budshandbeach. Pode chamar ali, né? Hoje a gente foca no público feminino, né? A gente ainda não teve perna, assim, para aumentar, de repente, né? A gente até tentou, assim, começar uma categoria de base. Começamos e tivemos que dar um passo para trás de novo, mas é uma coisa que a gente quer chegar, né? Mas assim, sem medo de errar, né? A escola é um lugar para começar, ou não, se a pessoa acha, não, eu tenho experiência, eu quero tentar, também, a gente está sempre de portas abertas, né? O grande objetivo é que o Rio Grande do Sul continue sendo, hoje, a gente pode dizer com certeza que o Rio Grande do Sul também é conhecido porque tem handball de praia, né? A gente, de novo, esse ano vai jogar o Campeonato Brasileiro. Como equipe, assim, a gente tem sempre o objetivo de ir além, mas na competição, mas como esse objetivo
primordial, assim, sempre foi levar a modalidade e o nosso estado, o nosso time para frente. Então, fica o convite, assim, é uma modalidade muito, muito, muito legal mesmo. As pessoas que conhecem ficam... Bom, o Vini já viu em Tramandaí, eu não cheguei a jogar o Tenda Petrobras, tá? Eu sou um pouco mais não vai nova. dizer que é muito tempo atrás, que tu era muito nova, para com isso. Mas a galera ali da idade da Luana, mentira, já jogou o Tenda e tal. Então, o que ele falou aí, né? A experiência dele é dinâmico, é muito bacana, as pessoas, é motivante, dá para aprender rápido, dá para jogar rápido e dá para evoluir rápido. Então, ficou o convite. Bacana. Meninas, agradecer muito vocês por estarem conosco. O tempo passou rápido. A gente teria mais um milhão de perguntas para fazer, assim, de desdobrar das respostas de vocês. Mas muito obrigado e, acima de tudo, parabéns pelo que vocês construíram, assim. É fenomenal e é um claro exemplo de comunidade no esporte. A gente falou que ia falar sobre, na prática, isso, assim, ficou muito, muito claro isso, assim. A construção por N desafio que vocês tiveram, assim, como o Vini falou, a gente sabe que tem futebol e o restante dos esportes no Brasil, né? Então, é ainda mais desafiador vocês crescerem e fazerem o que são, assim, excepcional. Parabéns mesmo. A gente vai deixar na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify e no Instagram aqui da Action, os contatos das meninas para vocês saberem, conhecerem um pouco mais dessa mensagem, desse esporte. Luana, Daniela, obrigado. Se vocês quiserem deixar alguma última mensagem para quem nos escuta, fiquem à vontade. Boa. Só agradecer a oportunidade, né? Mais um passinho que a gente dá aí em prol da modalidade e também das buds. E agradecer demais pela oportunidade. Isso, eu agradeço também, no meu nome, agradeço o convite da Paty também, que passou o nosso... A Paty jogou com a gente, né? Ela era minha colega de gol. E então, muito obrigada mesmo pelo contato e vamos juntos pelo esporte, né? Show. A Paty, para quem nos escuta, eu quero também, assim como o Dieguinho, dar os parabéns, porque eu trabalhei muitos anos com voleibol e conheço bem a realidade dos clubes, assim, por apitar, né? Eu, inclusive, já apitei várias vezes o campeonato de vôlei de praia ali no Sesc, vocês eu participava do vôlei de praia como árbitro, e sei como é que é essa estrutura dos bastidores do esporte, e isso que o voleibol é aí, né? O segundo esporte no Brasil, é um esporte que a princípio era para ser grande, e mesmo assim a gente vê uma precariedade gigante. O técnico da seleção brasileira deu entrevista há pouco agora, porque o projeto de vôlei dele é bancado por ele, pelo bolso dele, né? Então, parabéns por vocês fazerem esse trabalho que é extremamente difícil, de estar ali nos bastidores, buscando, sei lá, patrocínio, tentando, porque nada é de graça, e já fica convite para quem está ouvindo, quem está acompanhando, ir lá acompanhar, de alguma forma que puder ajudar, conheça o projeto, porque sem dúvida o projeto todo, ele acontece por vocês, assim, pessoas como vocês que abraçam a causa e fazem, porque se depender do poder público, ou se depender do governo, ou de alguma empresa que ajude, a gente estaria, sem dúvida, pior ainda. Que sirva de inspiração para quem nos escuta, então a gente entender como a gente evolui no esporte junto com os outros, né? Seja um esporte individual ou coletivo, a gente sabe como é importante pessoas que nos inspiram, que nos ajudam, que nos puxam a orelha, inclusive, que é importante também, sempre isso para evoluir, né? O nosso processo de evolução passa por outras pessoas. Daí o Vini, que puxa bastante minhas orelhas semanalmente, nos feedbacks dos meus treinos, e faz me motivar. Um cara conhece já há uns 20 anos, né? Então tá tranquilo. A gente falou da Patrícia, que deu o contato dos meninos. Patrícia teve no primeiro episódio aqui conosco. A Patrícia Barbosa, aí, que teve com a gente. Obrigado, Paty, pelo contato. Vini, acho que fechou. É isso, né? É isso, fechamos. E agora, terça-feira que vem, voltamos com mais um episódio. Valeu. Obrigado por quem nos escuta. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.